Olá para todos vocês. Eu estou aqui de volta para a gente meditar um pouquinho de novo. A nossa meditação da semana passada, tenho certeza que abriu os olhos de muitas pessoas, até mesmo para você que fala assim: poxa, Nanda, eu não sei meditar na palavra de Deus, eu não sei como que a gente retira os tesouros dessa palavra, né? Que a gente sempre, eu pelo menos eu vejo dessa forma e sempre falo isso, que a palavra de Deus é como se fosse um mapa do tesouro e toda vez você pode tirar coisas preciosas desse tesouro. Então hoje eu queria falar com vocês sobre Mateus. Se você puder, depois, de repente, agora eu não sei se você tem tempo, mas quando você tiver um tempinho, se você puder abrir a sua Bíblia, lá em Mateus 26, nós vamos hoje falar sobre o versículo 41. Um versículo que, se você é da igreja, já ouviu diversas vezes. Mas vamos desvendar hoje um tesouro escondido. Vamos encontrar o ouro, vamos encontrar as preciosidades, pedras preciosas nessa palavra. E, como eu disse, é algo que vocês já leram, eu vou ler de novo. Diz assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Aí aqui tem uma anotação. Você que usa a Bíblia com as anotações do Bispo Macedo, que é muito legal. Então, a anotação que foi feita sobre esse versículo 26, 41 é o seguinte: a carne é fraca. O diabo tem feito com que muitos entendam de uma forma errada esse versículo, para tentar justificar seus pecados. É aquilo, né? A pessoa peca e fala assim: mas poxa, a carne é fraca. Poxa, eu sou humana. Acho que a gente até falou disso por aqui, nesses áudios. Então, no entanto, o que Jesus quis ensinar é que se a carne é fraca, não podemos fazer nenhuma concessão a ela, nem nos distrairmos espiritualmente para não cairmos em tentação. Deus não permite que sejamos tentados além do que podemos suportar. Isso está escrito lá em 1 Coríntios 10, 13, né? Se você quiser conferir depois. Isso significa que cada um é responsável por sua própria queda espiritual, caso ceda aos impulsos do pecado. Bom, então aí fica uma clarificação sobre quando a gente fica usando muito essa desculpa, né, de que a carne é fraca é desculpa para pecar, para cair. Mas então essa anotação do bispo nos relembra de que a carne é fraca, mas somos nós que temos que controlar essa carne. Nós não somos tentados acima daquilo que a gente consegue suportar. Mas não é sobre isso que eu gostaria de falar hoje. Fica somente um adendo. Eu queria falar sobre essa palavrinha que começa o versículo: vigiai. Ontem eu estava fazendo uma reunião com um grupo de amiguinhas, o nosso grupo que se reúne aos domingos, né, entre amigas, e eu estava falando justamente sobre algo que depois eu tive tantas meninas para conversar que eu quase desmaiei de fome, fui almoçar super tarde. Mas esse é um detalhe, né, que não interessa. Na verdade, não interessa. Mas o que eu quero trazer para vocês é o seguinte: essa palavra vigiai tem a ver com algo muito importante. Você lê e quando você pensa em vigiai, o que vem? Você tem que se aprofundar, você não pode só falar assim: ai, vigiai, eu tenho que vigiar para não cair em tentação, eu tenho que vigiar para isso, vigiar. Mas o que envolve o vigiar? Você sabe, quando você usa no sentido físico da coisa, né? Você pensa em um vigia. Geralmente um vigia, ele vigia uma propriedade, ele vigia um lugar, ele vigia alguma coisa. E vamos tirar assim aquele vigia que
vigia um local durante a noite. Ele não dorme, ele fica acordado, ele fica observando, ele fica de olho para ver se alguém vai invadir o lugar, a propriedade, sei lá o quê. Então, ele não pode dormir, ele não pode descansar, ele está naquele momento ali que ele tem que estar alerta. E como que ficamos alertas? Como que vigiamos espiritualmente, gente? É importante que vocês entendam isso, para não viver a vida de uma forma distraída. E essa palavra também é muito importante, viver a vida de uma forma distraída. O que acontece? Esse vigiar envolve o nosso pensar. Eu estava comentando com as meninas como que o mundo, muitas vezes, lidera as pessoas e as pessoas vão na onda como se elas fossem zumbis. Por quê? Porque elas não pensam. O objetivo do diabo é eliminar na nossa mente o nosso raciocínio. Sabe por quê? Porque se você não pensa, você vai liderada pelos seus instintos e o diabo manipula os seus instintos. A nossa carne é que lidera os nossos instintos e a nossa carne é unha e carne com o diabo. É o nosso espírito que se conecta com Deus. Mas a nossa carne, não. A nossa carne é ali, ó, unha com unha. Tanto é que você sabe que as nossas vontades não tem que ser, muitas vezes elas têm que ser contrariadas. O que tem acontecido muitas vezes? Por exemplo, você tá ali, você tá vivendo, aí começa uma nova moda. Começa uma nova moda que, por exemplo, uma cantora nova. Aí todo mundo quer ir naquela cantora, quer ir atrás, aí as pessoas ficam olhando aquela cantora, aí, olha, quer se vestir como ela, quer viver como ela, quer cantar como ela, fica imitando, né? Fica imitando a forma que ela dança. E assim as jovens são levadas. Muitas vezes o jovem gosta muito de música, o diabo sabe disso, então ele usa a música, ele usa a fama, o sucesso, essa coisa toda que agrada muito a nossa carne, né? Então o diabo usa isso e vai levando as pessoas, porque elas não pensam, vai levando para onde elas quiserem. As que pensam, elas conseguem se desviar de serem levadas como zumbis. Mas aquelas que não pensam, tadinhas, elas são levadas. E assim acontece em todos os lugares. Às vezes até dentro da igreja. Dentro da igreja, de repente, é criada uma modinha e vai todo mundo sem pensar. Vai todo mundo seguindo aquela modinha sem pensar. Mas espera aí, por que eu estou fazendo isso daqui? Por quê? Qual o objetivo? Será que isso aqui é assim, sabe, os questionamentos? Então, o vigiar, gente, são esses questionamentos. É você vigiar o que você está pensando. É você vigiar aquilo que você está fazendo, que todo mundo está fazendo. É exatamente isso a palavra. Quantas vezes você já não fez coisas que você falou assim, mas espera aí, todo mundo faz isso. Todo mundo fala assim. Todo mundo, esse negócio de todo mundo já tem que abrir um alerta gigante na sua mente, sabe? Aquele sinal vermelho piscando, tipo assim, presta atenção. Se tá todo mundo fazendo, é uma coisa que você tem que questionar. Claro, se tá todo mundo fazendo porque é o certo, você questionou, peraí, isso aqui tá certo? Tá certo. Então não tem importância, mas você tem que questionar para ver se o que tá todo mundo fazendo é o certo, se faz sentido, se é isso que Deus quer da gente. Então, o vigiar é o nosso pensar, é você não aceitar tudo sem você analisar, sem você pensar, sem você comparar ali, ó, com a vontade de Deus, com a palavra de Deus, com aquilo que Deus quer de você. Muitas vezes vem pensamentos na nossa cabeça que parecem tão inocentes, parecem tão bobos, mas que na verdade são pensamentos de morte.
Pensa, porque o diabo ele tem um objetivo, ele joga inocentemente, parece inocente, você não está vigiando, você não está pensando. O pensar envolve questionamentos. O pensar envolve você questionar de onde vem esse pensamento. Por que eu estou pensando assim? Por que eu quero agir dessa forma? O pensar envolve questionamentos, gentes. Gente, o pensar envolve questionamentos. Envolve você se questionar, pera lá, por que eu estou seguindo por esse caminho? Por que eu quero tanto fazer isso? Por que eu quero tanto falar sobre isso? Deixa eu analisar o porquê, analisar as minhas intenções. Por quê? Por que eu quero tanto fazer isso daqui? Deixa eu analisar as minhas intenções. Aí você vai ver se as suas intenções estão batendo com aquilo que Deus quer. Não está batendo? Então essa intenção não é legal. Jesus, me dá forças, porque isso aqui está errado em mim. Eu quero mudar, não quero mais isso em mim. Então você vai descobrindo coisas para você orar. Por isso que é vigiai e orai. Porque quando você vigia, você pensa, você questiona. E quando você questiona, com certeza, você vai encontrar coisas para você orar. Então, e você vai perceber também que tem situações que parecem tão, como que é a palavra? Tão bobinhas. Mas lá no fundo tem um objetivo errado, um objetivo ruim. E eu não estou conseguindo agora pensar em um exemplo aqui. Mas deixa eu lembrar que eu acho que eu falei com vocês de uma vez que eu estava muito insatisfeita comigo mesma. E eu comecei a olhar, buscar uma pessoa. Comecei a buscar uma pessoa. Poxa, aquela pessoa ali é quietinha, caladinha. Eu tenho que ser como ela. Assim, aparentemente, pareceu um pensamento bom. Pareceu um pensamento assim, poxa, faz sentido. Ela quer mudança, então ela tem que ser... Ela buscou uma pessoa para ela ser como aquela pessoa. Errado. Pensamento que veio direto do inferno, porque eu não pensei, eu não avaliei aquele pensamento. Porque, olha só, o nosso... Outro dia alguém falou assim para mim, me escreveram, várias meninas me escrevem e falam assim, ai Nanda, olha, eu quero ser como você. Não, gente, você não tem que ser como eu, não. Você tem que ser como o Senhor Jesus. Sabe por quê? Porque se um dia eu te decepciono, ou se um dia tá amarrado, não vai acontecer, mas eu caio ou alguma coisa, não gosto nem de falar isso, porque não vai acontecer. Mas se acontecesse, como foi o meu caso, vou te dar um exemplo. Eu olhei para uma pessoa e eu pensei assim, poxa, aquela pessoa ali, olha, ela entra, ninguém nota, ela sai, ninguém nota. Ela, poxa, imperceptível. Eu tenho que ser assim, por quê? Porque eu me via muito espalhafatosa, muito faladeira, muito conversadeira, muito, sabe? E aquilo ali, eu estava achando que aquilo estava me trazendo problemas, que aquilo ali não estava sendo bom. De alguma forma, o diabo colocou na minha cabeça que eu tinha que ser uma pessoa diferente. Aí, o que eu falei? Tem que ser igual a fulana. Aí comecei a observar a fulana e comecei a me forçar para ser como ela. Claro que não dá certo, né? Não dá certo, porque Deus não quer isso. Ele colocou uma essência em cada uma de nós. Ele quer que a gente encontre o equilíbrio para essa essência e não que você se transforme em uma outra pessoa. Se a gente tem que se transformar em uma pessoa diferente, que essa pessoa seja o Senhor Jesus, o nosso, como que diz? Aquela pessoa que a gente tem que olhar para ser igual, sabe? Nosso ídolo tem que ser ele, o Senhor Jesus. Você não pode olhar para mais ninguém e querer ser igual àquela pessoa. Porque, sabe, eu vou te falar. Eu queria tanto ser igual àquela pessoa e um dia aquela pessoa que eu achava que era o máximo, ela manifestou com demônio. Aí o que você acha que vem o pensamento na cabeça da pessoa? Pô, se eu me achava horrível e achei que ela seria minha musa inspiradora e ela me manifesta com demônio, se ela tem demônio, eu tenho o quê?
Olha a linha de pensamento que o diabo queria que eu chegasse. Por quê? Porque ele queria que eu tivesse dúvida da minha salvação, que eu tivesse dúvida de quem eu sou diante de Deus. Ele já sabia, ele que virou os meus olhos, em vez de me fazer olhar para o Senhor Jesus, ele que me chamou a atenção assim, ó, olha ali, ó, olha aquela fulana, quietinha, nunca se envolve em problemas, não abre a boca, ela entra, ninguém percebe, ela sai, ninguém percebe, tá vendo? Você tinha que ser como ela. Você acha que quem falou isso para mim? Foi o Espírito Santo? Não. O Espírito Santo não ia falar. Mas sabe por que eu caí nessa armadilha? Porque eu não estava pensando, eu não estava avaliando, eu não estava vigiando. E quantas de vocês têm caído em armadilhas porque você não tem vigiado, você não tem pensado, você tem vivido uma fé distraída, de forma distraída. Tudo que vem na sua cabeça você não analisa. Pera lá, esse pensamento está vindo de Deus? Ou esse pensamento está vindo do diabo, do inferno? Porque são essas vozes que falam na sua cabeça. É a voz de Deus ou a voz do diabo? Então, você precisa identificar. A voz de Deus, ela não é acusatória. Ele diz que o fardo dele é leve. O fardo dele é leve. Então, não é um fardo, ele não coloca um fardo sobre os seus ombros. Se tem uma voz na sua cabeça colocando um fardo sobre você, um peso sobre você, essa voz não vem de Deus. Se essa voz está te acusando, fazendo você se sentir acusada, acuada, essa voz não é de Deus. A voz de Deus, ela te conscientiza do seu erro, ela te conscientiza do seu pecado e te leva a não para baixo, ela te leva assim a você não ficar em paz enquanto você não se acertar com ele. Mas não é uma culpa, é como, eu não consigo, gente, eu e as palavras ultimamente estamos terríveis, me fogem as palavras da mente. Ele leva você a estar uma insatisfação com você mesma. Não é um sentimento de culpa, não é assim você se sentindo tão mal que você parece que você vai desabar, não. É apenas uma insatisfação que te leva a tomar atitudes, a atitude certa. Essa é a voz de Deus, é a voz do Espírito Santo. Então, amiga, começa a vigiar de verdade. Não viva sua vida de forma distraída. Não vá deixando todos os pensamentos que vêm na sua mente entrarem. Todo aquele pensamento que te coloca para baixo, que é negativo, que é errado, que é feio, não é seu e não é de Deus. Vem do inferno. É isso que você tem que entender. Então começa agora a vigiar. Quando você vigia, você não deixa aquele pensamento entrar em você, você amarra, Por isso que a gente fala assim, tá amarrado. Mas não é só o tá amarrado, não é só falar tá amarrado. É muito mais do que isso. É você ir lá no fundo, porque naquele momento dizer só tá amarrado não é o suficiente. Aí vem o apoio que tem que ter no vigiar, que é a oração. É você ir para Deus, meu Deus, olha, esses pensamentos estão vindo da minha cabeça e eu sei que eles não são do Senhor. Então, eu repreendo todos eles, meu Deus. Eu repreendo todo o diabo que está tentando colocar armadilha nos meus pés. Toda força do inferno que está tentando me levar a sentimentos ruins. Oh, meu Deus, me limpa. Meu Deus, olha, esse diabo está tentando me fazer ter rancor de alguém, ter mágoa de alguém, mas eu libero o perdão, meu Deus, que eu sei que o perdão é para o meu próprio bem. Então, você vê, a oração é o apoio da vigilância. Quando você vigia, você vai ter a necessidade de orar, de falar com Deus, de buscar em Deus a resposta, de buscar em Deus o apoio, de buscar em Deus a libertação daqueles pensamentos. Então, minha amiga, fica aí um tesouro que eu descobri. E você precisa se aprofundar. Não fica só nisso que eu estou falando. Vai lá, ora, fala com Deus, começa a vigiar e descubra os seus próprios tesouros. Descubra como entrar, como
fazer essa palavra entrar dentro de você para você viver isso todos os dias. Fica aí a minha dica de hoje. Um beijo grande para todas vocês. Desculpa que eu me prolonguei um pouco. Eu vou tentar ser mais objetiva da próxima vez, mas eu tenho certeza que você vai tirar proveito dessa palavra. E se essa palavra te ajudou hoje, não guarda ela só para você não. Espalha ela. Passa para as suas amigas, passa para outras pessoas que de repente estão vivendo de forma distraída, não estão vigiando, não estão ficando alertas para isso. E depois eu vou falar com vocês também sobre um outro versículo que é muito famoso, que você de repente já conhece, mas que tem segredos escondidos nela. Da próxima vez a gente fala mais sobre isso. Um beijo grande para vocês. Tchau, tchau.